Oi, segundo ano. Antes da gente começar a nossa aula, eu quero mostrar para vocês um trabalho, né, uma atividade de sociologia que foi entregue lá na coordenação. Tirou 10, né? 10 tá aqui, ó. Eu sempre troco os lados, né? 10. Mas o gênio da lâmpada não colocou nome nem classe. Então, quer dizer, eu não tenho como lançar a nota dele. Então eu peço a todos vocês que assistirem esse vídeo comentarem na classe quem foi o gênio que entregou uma atividade de sociologia grifada em laranja, né, com destaca texto laranja, e que não colocou nome e nem a classe. E se essa pessoa que fez assistir, vai lá na coordenação e conversa ou com a Ju, ou com a Cláudia, ou com o Suzuki, ou com a Irina, com a Pri, pode ser também, e avisa, fala, olha, aquela atividade que está com o professor Márcio, que tem 10, aliás, muito show de bola essa atividade, eu gostei bastante, né? Que está sem nome, que ele anunciou no vídeo, é minha, certo? E se o iluminado não aparecer, quem assistir, espalha nas classes, né? Conta para toda a galera do segundo ano. Gente, quem é que entregou uma atividade grifada em laranja, uma atividade de sociologia de fenômenos religiosos, grifada em laranja, e não colocou o nome? O professor Márcio tá tentando descobrir, tá bom? Faz essa gentileza para mim, quem for assistir esse texto, essa videoaula, por favor. Bom, agora a gente vai para nossa aula de sociologia dessa semana, né? Que é a 17ª de vocês do segundo ano, referente ao módulo 17 da apostila de vocês. Gente, aqui é só uma introdução, né? Um preparatório, né, para a gente começar a estudar os sociólogos brasileiros, os principais sociólogos brasileiros, né, que é uma área muito legal da sociologia, porque a primeira coisa que a gente vai deixar claro para vocês é que essa turma que eu vou falar começou a estudar o fenômeno da miscigenação e da formação da sociedade brasileira, né? Porque até 1950, mais ou menos, tratava-se de ensaios, né? O que são ensaios? São textos, são obras publicadas por pessoas que não eram sociólogos científicos, não eram cientistas, não tinham rigor científico, e que apontavam nas suas obras problemas que aconteciam na sociedade brasileira. Por exemplo, Euclides da Cunha com o romance Os Sertões. Gente, eu recomendo para vocês, hein? Leiam porque é show de bola. Esse livro é show de bola. Muito bem. Aí a gente vai ter, a partir de 1950, os sociólogos mesmo, né? Os personagens que tratavam os estudos da formação da sociedade brasileira com rigor científico, né? A gente vai ter... Antes, na verdade, a gente teve um cara, o Gilberto Freire, que escreveu um livro bem famoso também, que eu recomendo, que chama-se Casagrande e Senzala. Na verdade, nesse livro, que depois, quando os caras, os sociólogos, começaram a pesquisar a obra pregressa, né, esses ensaios, como eu acabei de falar, classificaram Gilberto Freire como um conservador, um cara que contribuiu para manter o status quo da elite dominante e da manutenção daquela dinâmica de elite e desfavorecidos, né? Elite e pobres, enfim. Porque o Gilberto Freire, na obra Casagrande e Senzala, ele diz que não foi tão ruim o fato da miscigenação, que a miscigenação propiciou a aproximação das raças diferentes, que se não tivesse ocorrido aquilo, ainda haveria um abismo entre os brancos e os negros e os nativos
que habitavam aqui a América do Sul quando o pessoal da Europa chegou, os europeus chegaram. Gente, temos um outro cara também muito importante para falar para vocês, que é o Florestan Fernandes. O Florestan Fernandes, ele teve uma visão da sociedade brasileira que começou muito cedo para ele, quando ele começou a trabalhar, aos 6 anos de idade. Olha só. Então ele teve contato com a sociedade brasileira aos 6 anos de idade. Então aquilo para ele já foi impregnando. Depois, quando ele foi estudando, crescendo e começou a estudar o método científico, sociológico científico, ele analisou assim profundamente os processos de escravização. A escravização dos negros africanos no período colonial, no período da colonização aqui do Brasil, né? Já estava com o território definido. Mas a análise dele é muito legal, inclusive o módulo 17 começa com 2 frases dele que eu acredito que sejam muito legais. Né? Numa delas ele fala assim: os brancos dizem que em nenhum país do mundo essa nefanda instituição foi tão doce como no Brasil. Isso é só o começo da frase, tá? Mas assim, o período da escravatura, o período da escravidão não pode ter sido doce, né? Gente, vamos pensar com clareza. De forma nenhuma é doce, né? Eu acredito que as relações de comandados e comandantes, de elite e pobres, né, e proletários, não precisavam passar por esse processo de escravidão, né? Eu acho que isso aí foi o fim da picada. Então, hoje em dia, todas aquelas políticas que a gente vê de compensação com os negros, com os indígenas, com os quilombolas, são provenientes de estudos realizados por esses caras que eu estou citando. Eu falei do Gilberto Freire, falei do Florestan Fernandes, que eu acho bacana para chuchu. Quem mais? O Caio Prado. O Caio Prado Júnior. O Caio Prado Júnior, ele foi um cara que escreveu bastante sobre a formação do país, do Brasil, os costumes econômicos da sociedade brasileira em relação às sociedades capitalistas estrangeiras. Também é uma obra muito legal. Como é o nome do livro? Eu li na faculdade do Caio Prado. Acho que é Formação da Economia Brasileira, uma coisa assim. Caio Prado. Formação do Brasil Contemporâneo e a História Econômica do Brasil. A História Econômica do Brasil é muito legal. É tipo um livro assim que você vai ler e vai entender certas manhas, certas dinâmicas que acontecem na economia brasileira, certos costumes que existem na produção, no comércio, no consumo. Tipo aquele livro do Max Weber, né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Gente, esse livro do Caio Prado Júnior, A Formação, a História Econômica do Brasil, de 1945, né? É show pra gente entender certas coisas. Porque quando vocês começarem quando vocês tiverem se tornarem economicamente ativos, vocês vão perceber que existem algumas peculiaridades na dinâmica econômica brasileira, tanto em nível de produção, né, como em nível de consumo, né, comércio e consumo. E comparado com alguns outros países, que com certeza vocês vão comparar, ou se já não comparam, né, que de vez em quando vocês devem viajar para o exterior, alguns viajam para o exterior e coisa e tal, vocês vão reparar que tem assim umas coisas muito peculiares aqui, muito próprias da sociedade brasileira. Então, lendo Caio Prado Júnior, A História Econômica do Brasil, vocês vão entender certas pecinhas, certos nuances que acontecem na economia brasileira.
E para a gente finalizar, a gente vai falar do Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque. Olha, gente, o Sérgio Buarque de Holanda, ele tem um livro chamado Raízes do Brasil. O Sérgio Buarque, ele foi um cara que ele promoveu um avanço teórico muito grande na sociologia brasileira, tá? Deixa eu ver o que a apostila de vocês. Ah, tá. Veja só. Então, eu já não concordo muito com essa visão do Sérgio Buarque de Holanda, porque ele abandona o conceito de massa e o conceito de um povo facilmente manipulável. Eu acho que o povo brasileiro é facilmente manipulável. Infelizmente, tá? Isso aí tá ligado ao nível de educação que a gente tem, nós temos aqui no Brasil. Isso tá ligado ao não estímulo, que é uma coisa que eu sempre falo para vocês, né? Saiam do senso comum, desenvolvam o senso crítico individual. Cada um de vocês desenvolve o senso crítico, que é para justamente poder opinar. Porque através da mídia, dos meios de comunicação, gente, nós temos informações que nem sempre procedem. Ou se procedem, elas procedem de alguma campanha, de alguma intenção de beneficiar. Olha, lembra quando eu falei a respeito da indústria cultural? Eu não sei se foi para o segundo ano que eu falei a respeito da indústria cultural, na época do início da industrialização no mundo, né? Na época das revoluções industriais. Gente, toda informação ela tem uma intenção. E a massificação da informação, hoje, por exemplo, o que eu quero dizer com massificação de informação? É o uso do celular, assim, a televisão acessível a todos, a internet praticamente acessível a todos. Então, nesses meios, nessas mídias de comunicação, podem haver informações que são intencionais, que elas são publicadas, elas são produzidas com a intenção de orientar a trajetória de uma população, de um povo. A partir do momento que você tem o seu senso crítico aguçado, você é capaz de julgar perdão, você é capaz de julgar o que é bom e o que é ruim. Você não precisa engolir isso obrigatoriamente, compulsoriamente. Ah, tá, beleza. Com aquela expressão bovina, né? Sabe, aquela aceitação irrestrita, com o senso crítico aguçado, você coça o cavanhaque, né? Aquela expressão da bolinha do zap zap. Você fala, não sei se é isso aí, vou me informar direito. Ou o teu próprio espírito, a tua própria intuição, que isso eu estou falando para o terceiro, com o pessoal da fenomenologia, da filosofia fenomenológica, a tua própria intuição vai te direcionar a não concordar. Você não sabe por quê, mas aquilo soa mal para você, cheira mal, entendeu? Bom, gente, resumo do módulo 17. É só assim, um bate-papo rápido, como nós estamos tendo agora, a respeito dos principais sociólogos brasileiros, né? Dos caras que formam a base da sociologia brasileira. Porque a sociologia brasileira ela se preocupa principalmente com o processo de formação da sociedade, as minorias excluídas, né? O processo de prejuízo, né? De prejudicação, nem sei se existe essa palavra, mas o processo de prejuízo do povo negro, né? Que no fim das contas acabou formando a sociedade, assim um percentual muito grande da sociedade, os negros e os pardos, porém eles foram prejudicados durante muito tempo pelo processo de escravização, pelo processo de escravidão, como se chama normalmente, né? Então, a sociologia acaba dando base para as políticas públicas, para o desenvolvimento de ações afirmativas, né?
de ações compensatórias, né, do prejuízo que esse pessoal sofreu no passado. Que mais? A sociologia brasileira se preocupa bastante com os nativos brasileiros, né, que a gente chama de indígenas, e acho que principalmente com a discrepância da distribuição de renda, assim, a distância entre o pobre e o rico, assim, a distância financeira entre o pobre e o rico, o poder aquisitivo muito grande de quem tem um bom rendimento, né, posses grandes aqui no Brasil, e a completa incapacidade de consumo daquele que possui poucos meios. Gente, a sociologia no Brasil é bastante rica. Assim, tem muitos temas interessantes, muitas temáticas desafiadoras, muitas temáticas atuais, coisas realmente curiosas, tá? Quando eu falo sempre para vocês, saiam do senso comum, desenvolvam a sua capacidade crítica, né? A sua habilidade de desconfiar, né? Acreditar ou não nas coisas. Para isso acontecer, gente, vocês têm a ferramenta principal, que é a educação. A educação formal e o aconselhamento reflexivo, que eu faço, que acho que todos os professores fazem, os pais de vocês, os responsáveis por vocês, entendeu? Então, gente, vamos caminhar para que essa sociedade brasileira acabe tendo um senso crítico. A maior porcentagem possível de brasileiros acabem por ter um senso crítico aguçado e acabem por entender certas como é que eu posso dizer? Certas informações que são veladas, são esfumaçadas, são como é que se diz quando um vidro está embaçado, certo? A gente não consegue ver direito a verdade através de vidros embaçados, através de visões deturpadas, né? Então, gente, eu aconselho vocês, saiam do senso comum, procurem afinar a sua capacidade crítica e agradeço pela atenção de vocês até agora e desejo bons estudos. Não esqueçam então, tá? Dessa prova aqui, dessa atividade aqui de sociologia. Dá para vocês verem legal aí? Dá, né? Fenômenos religiosos. O autor ele grifou com caneta laranja, tirou 10, né? Aqui o 10, eu sempre vou pro lado errado. Tirou 10, porém o anjinho não colocou o nome nem a classe. Então, quer dizer, eu não tenho como lançar essa nota dele. Quem estiver assistindo esse vídeo, né, conversa com a galera, fala, e aí, quem entregou uma atividade de sociologia grifada em laranja e não colocou nome nem a classe? Que é para o autor chegar na coordenação e falar, não, fui eu, falar para o professor Márcio, aí eu ponho o nome dele aqui, beleza, lanço a nota dele do segundo bimestre. Tá bom? Gente, muito obrigado, bons estudos a todos.